Vamos lá. Quem já viu esse filme, levanta a mão. Ah, que bom. Então, todo mundo já entregou a idade aqui. Na verdade, esse é um filme da década de 80, então está todo mundo aqui mais ou menos no mesmo barco, né? E para quem não viu ainda, na verdade, eu vou fazer spoiler, sim, porque esse é um filme de 32 anos atrás, ele é um filme de 1986, então não dá para a gente considerar que a gente está falando de spoiler, né? Mas eu vou contar rapidinho aqui a sequência de história dele. Na verdade, ele mostra a história de um personagem que é o Ferris Bueller. O Ferris Bueller, ele decide matar a aula porque a aula dele é muito chata e ele sai pela cidade com a namorada e com o melhor amigo dele numa Ferrari para curtir a vida doidado naquele dia. E uma das cenas mais clássicas do filme, na verdade, é que se passa em Chicago, é uma cena clássica, e ele para uma parada de rua alemã e ele vai cantar uma música dos Beatles, Twist and Shout dos Beatles, e ele faz uma super performance para a cidade inteira ver, né? E aí o que ele provoca, na verdade, nas pessoas? Nas pessoas que estão com ele, nas pessoas, na família dele, nos amigos dele, na cidade inteira, ele provoca experiências. Isso é o mais importante e é o que ele realmente leva daquele dia, é o que ele faz com que as pessoas realmente vivam naquele cenário. Experiências. E ele fala uma frase que é bem interessante, que a vida, na verdade, ela se move muito rápido. Se a gente não para olhar esses detalhes, realmente a gente acaba não vivendo. Essa é a mensagem do filme, que acho que é a mais importante que ele leva dentro desse perfil. Mas, na verdade, vocês devem estar se perguntando o que esse filme, Curtindo a Vida Doidado, tem a ver com Employer Branding. Na verdade, então, acho que a gente pode voltar um pouquinho aí e entender o que é Employer Branding. Acho que vale a gente fazer esse gancho aqui. Já é uma word buzz aí do momento, todo mundo fala sobre Employer Branding, mas será que a gente sabe o que é? Na verdade, é o processo de gestão de marca empregadora. Então, quando a gente fala de employer branding, eu estou falando de um lugar adequado para trabalhar, eu estou falando de um lugar diferenciado e único para trabalhar. É isso que a gente fala quando a gente fala de employer branding. Eu costumo brincar que, na verdade, o employer branding é o casamento entre o marketing e recursos humanos. E essa experiência tem que ser positiva, tem que ser divertido. Né? A gente não pode falar de uma experiência negativa nesse cenário. E aí, mais do que isso, na verdade, quando a gente casa, a gente pensa numa experiência positiva. Né? A gente não casa pensando aí como é que vai ser a nossa lua de mel apenas, ou como é que vão ser só as dificuldades. A gente não casa pensando em pouco prazo. Acho que quando a gente faz um casamento, a gente quer que essa experiência é positiva, que realmente essa experiência dure para a vida toda, que ela não seja só ali naquele momento onde a gente acabou de casar, mas que realmente a gente tenha uma experiência que a gente leve no coração aí para a vida toda. E mais do que isso, né? Então, se você está falando de employer branding e a gente está falando de experiência, se você aí que é gestor de RH está pensando só na parte de atração de candidatos quando a gente está falando de employer branding, então, colega, sinto informar para você, mas você está fazendo isso errado. Tá? Quando a gente fala de experiência do candidato, a gente tem que pensar em toda essa jornada, assim como é o casamento. Não vale eu pensar só na lua de mel, eu tenho que pensar na atração, na retenção, e tenho que pensar principalmente na separação. Isso é uma jornada, é uma experiência completa, não dá para você tirar e desvincular isso do seu colaborador. Quando a empresa faz employer branding direitinho, 185% mais provável de atrair um melhor talento para o seu processo seletivo. E aí eu digo mais também, 130% mais provável da gente conseguir engajamento dos funcionários quando o employer branding é bem feito. E se você tem funcionários engajados, o que isso acontece? Essa roda gira, essa experiência se multiplica. Quando a gente está falando de funcionários engajados, é ele que faz a gestão de marca empregadora funcionar. Quando o funcionário está engajado, ele fala para outras pessoas, ele comunica sobre como é a experiência de trabalhar numa empresa bacana, ele cria a reputação de marca empregadora da sua empresa. E ele faz com que você atraia e retenha profissionais de maneira muito mais fácil. E aí eu pergunto para vocês, voltando à analogia do filme Curtindo a Vida Doidado, quem é a sua empresa nesse cenário? Qual é a experiência que você está produzindo para essas pessoas que trabalham hoje com você? Quem será, fazendo essa analogia do filme, quem é você? Você é a escola chata que o Ferris Bueller não quer frequentar? Você é o diretor carrancudo que hoje não proporciona nenhuma experiência para os alunos dele? Essa é a sua empresa hoje? Ou será que você é o Ferris Bueller? Que você está proporcionando uma empresa incrível, que você está proporcionando experiências que realmente sejam totalmente fora do contexto para a sua empresa. Quem que você quer ser dentro desse cenário? Porque quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de uma coisa muito significativa. A gente está falando tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Quem você quer ser nesse cenário e qual é a experiência que você quer proporcionar para o seu colaborador? Fica a dica, espero que vocês pensem nisso. Obrigada.